noite, senhores e senhoras. Estou me apresentando já. Obrigado ao Elos Clube de Londrina, através da presidente Leozita Baggio. Foi um prazer muito grande estar aqui presente. Nós vamos falar um pouquinho a respeito inclusive da vida do Leonardo da Vinci, do que a obra, porque a obra a maioria conhece. Mas poucos sabem que esse italiano, nascido nessa belíssima região da Toscana, nasceu muito pobre. Ele era filho de uma camponesa, que nós vamos ver daqui a pouco. Porém, o seu pai, um tabelião, um comerciante, um produtor rural. E o Leonardo da Vinci, interessante, que ele era fruto de um relacionamento, vamos dizer, casual. Ele não nasceu de uma família constituída. Leonardo da Vinci foi registrado como Leonardo de Piero da Vinci, depois conhecido como Leonardo da Vinci. Só um detalhe que as obras que Leonardo da Vinci fazia, ele escrevia Leonardo. Nunca quis se referir, porque ele não era exatamente da Vinci, ele era de um vilarejo próximo da Vinci. Da Vinci é uma cidade, como nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, mas ele sempre quis se identificar como apenas o Leonardo. O Leonardo da Vinci, filho de Mestre Piero da Vinci. Esse é o pai biológico do Leonardo da Vinci. O pai dele, o pai que era o tabelião, que era o comerciante, era muito rico, muito influente, e como já dissemos, no encontro com uma das suas funcionárias, Caterina, foi uma dificuldade até muito grande descobrir o nome da mãe biológica do Leonardo da Vinci. Veja que ingratidão da natureza, que talvez até a inteligência, aquela supremacia do Leonardo da Vinci pode ter vindo da mãe dele. E ela também era uma gigante sem saber que era. Até que, através de uma leitura na revista super interessante, pelo menos conseguiu o nome da sua mãe biológica. A mãe tinha várias qualificações, desde andarilha, mendiga, prostituta, sem teto, sem terra, mas a mais digna que eu achei foi justamente na revista, na reportagem, que ela era uma camponesa. Ela trabalhava como uma diarista. Ela ficava... Aí que vem o termo de andarilha. Ela circulava por diversas propriedades, na época de safra, na época de cuidar das cabras, dos bois e etc. Então, ela ganhava por mês. Então, ela não tinha um endereço fixo, ela girava aquela região toda da Toscana. E com isso, só para a gente tentar, nós vamos se ligar muito em datas, mas Leonardo da Vinci nasceu em 1452 e veio a falecer em 1513, com 67 anos de idade. Vocês vão ver que interessante, desde a sua gravidez, desde a sua fase intrauterina até a sua morte, ele viveu intensamente. Ou seja, a dedicação, a devoção que o Leonardo da Vinci vive foi um exemplo que nós vamos ver daqui a pouquinho. E é interessante também saber que naquele exato momento, na época, o que estava acontecendo, é que, por exemplo, juntamente com a idade dele, começou a haver a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Houve também a descoberta da imprensa por Gutenberg e alguns descobrimentos, entre elas a nossa América do Norte e América do Sul, e entre elas as rotas marítimas pelos portugueses e espanhóis. Leonardo da Vinci nasceu no vilarejo de Anchiano, ao lado de Da Vinci, por isso que ele não gostava de assinar Vinci, porque essa é a terra dele. Aqui foi a casa do Leonardo da Vinci. Exatamente como ele nasceu, onde ele nasceu. Ele viveu nessa casa, que hoje é um museu, mas a arquitetura, exatamente, mudaram praticamente nada. Então eu fico imaginando o Leozinho, o Nenê, o pequenininho, subindo, descendo essas escadas. Naquela época não se imaginava onde poderia tropeçar, mas deve ter tropeçado diversas vezes nessa escada, que viveu aí até os 4 anos de idade. Aí que vem uma fase interessante. A mãe do Leonardo da Vinci, a mãe biológica, com 4 anos, se dirigiu ao pai dele, que eles não tinham um contato, e falou: Pedro, eu não tenho condições de cuidar desse menino. A minha estabilidade financeira é muito frágil, eu cada hora estou num canto, o menino tem que ficar sozinho aos cuidados de parentes, de amigos, de vizinhos. Eu vou te pedir que você fique com ele, cuide dele. Interessante é que o Leonardo da Vinci teve vários anjos na sua vida. Aliás, quando a gente vê um artista, vê um atleta, vê um profissional, a gente imagina ele pronto, mas não faz ideia a estrutura para que ele se chegasse, quantas pessoas estavam ouvindo nisso aí.
E o dele não foi exceção. Aí então ficou a casa de Leonardo da Vinci, que é um museu hoje muito bem cuidado. Aí mais um anjo que apareceu na vida de Leonardo da Vinci, que foi a sua madrasta. Na época que a mãe biológica procurou o pai biológico, já se referiu a Obiera como uma verdadeira mãe para Leonardo da Vinci. Ou seja, essa pessoa teve a luz, teve a bondade de adotar o Léo, porque era comum naquela época a criança ser abandonada. Era comum uma criança nascida naquela condição que nasceu Leonardo da Vinci, uma criança bastarda, ela seria discriminada. Muitas ficavam abandonadas pelas ruas, como a gente vê hoje, infelizmente até animal abandonado. Era comum criança ficar, a natureza cuidando, ou ir para um orfanato. E essa pessoa que Deus a tem, Albiera de Giovanni Amadori, adotou o Leonardo da Vinci como seu filho verdadeiro. Porque ela poderia muito bem ter relegado, ter deixado ele para discriminado, até maltratado o menino, a criança, mas não, ela assumiu. Deu toda a dedicação. Quando ela conheceu, ela casou com 16 anos, e quando conheceu o Leonardo da Vinci, ela estava com 22, já ali com 4 anos de idade, que o Leonardo, em diversas passagens, relata: minha querida madrinha, minha amada madrinha, o amor que eu tenho pela minha madrinha, porque ela foi uma verdadeira mãe, e foi essa mãe que potencializou, vamos dizer, a vida que Leonardo da Vinci, então, foi morar em uma dessas propriedades do seu pai biológico. O seu pai, vamos dizer assim. Acontece que, olha que interessante, o pai dele, conversando com a Albiera, falou: eu estou preocupado com uma coisa. O Leozinho vai para a escola normal, ele vai sofrer o que nós chamamos de bullying. Ele vai ser discriminado. Ele não, criança na situação dele vai ser deixado, inclusive, pelos próprios professores. Eles eram deixados de lado. E o pai, com essa sensibilidade, também tendo recurso, simplesmente foi para Florença e contratou professores, personal, para o seu filho. Então a gente analisa o seguinte: de uma criança que estava com uma chance enorme de ser abandonada, filha de uma mãe miserável, pobre, o mundo, parece que os anjos iam dirigindo Leonardo da Vinci. E esse pai falou assim: eu conheço alguns professores de excelência e vou ver se eles podem vir dar aula numa escola particular aqui. Acontece que Leonardo teve uma educação, aí já na infância, muito rica em termos de ciências humanas. Ele teve uma educação completa. Tudo isso morando no sítio. Então, na hora do recreio, na hora que ele precisava sair, ele ia para a natureza e começava a observar aquela exuberância que é a Toscana na Itália, aquela maravilha que é. Ou seja, já começava a brotar a semente daquele grande gênio pintor. Ou seja, Deus estava dando de presente, praticamente, um quadro vivo para que ele pudesse observar. Desenvolvendo no Léo, já nessa altura, já uma criança um pouquinho maior, noções de perspectivas. Porque é interessante, doutor, que a Idade Média, com a quebra, com a derrota do Império Romano, e já veio também antecipadamente com a Grécia, uma das quebras da Grécia, passou um período muito obscuro nas artes, nas ciências, na vida. Então, o que acontecia? A arte era um plano só. Era triste, as roupas das pessoas eram baixo astral. A ciência não podia. Ou seja, é um período de escuridão. E nesse período que nasceu, exatamente no momento que nasceu Leonardo da Vinci, foi o Renascimento. O renascer, que eles queriam que voltasse aquela beleza, aquela estética, aquele bem-estar que eles achavam que o cidadão, que o ser humano tem que ter. Que na Grécia acabou, veio Roma ruiu. Então o que aconteceu? O Leonardo da Vinci, através das suas perspectivas, começou estudando o relevo da região que ele morava.
e isso desenvolvendo um apuro estético muito grande. E outro detalhe, é infantil, coloquei o desenho aqui, porque o Leonardo da Vinci era apaixonado por aves, água e peixe. Então, na hora do seu recreio, ou na hora que os professores o liberavam no final da aula, ele ia correndo conversar com os pássaros, ele conversava com as árvores, ele conversava com os peixes. Ou seja, estava brotando um ser com uma capacidade, uma sensibilidade, num período que não era comum. Isso aí, as pessoas, a maioria era analfabeta, rudes, muito rudes, e os sentimentos não muito evoluídos. E Leonardo da Vinci, com essa capacidade, e quando ele voltava dos seus passeios, ele trazia esboços feitos. Naquela época era o grafite, era o carvão. E olha que interessante, o seu pai dava apoio, falei, Léo, que lindo, como é que você conseguiu fazer isso? E era lindo mesmo. Falei, Léo, como é que você conseguiu fazer isso? Ele olhava uma árvore, praticamente fazia uma foto da árvore. Ele foi muito apaixonado pelo pássaro, falcão. E foi uma fissura que ele teve a vida toda de poder voar e acabou quase que voando com a pré-invenção do avião, como nós vimos daqui à frente. E, por outro lado, a sua Albiera, que foi outro anjo também, montava os animais que ele via, brincando com o Léo. Falei, Léo, isso aqui. E falou assim, logicamente na linguagem dele, mãe, tudo isso que eu vi, eu conversei com cada um. Se fosse uma mulher, vamos dizer, não muito confiável, né, daria risada de deboche. Mas que lindo, filho, você conversou com os pássaros, com os peixes, e amanhã você anota aqui que você conversou com eles. Ou seja, não ridicularizava. E o que eu queria dizer é o seguinte, Leonardo nasceu com uma capacidade, com um conforto emocional e moral, ou moral elevada, de uma tal maneira que foi dando uma confiabilidade, uma confiança naquilo que ele queria fazer, e um poder de concentração mental que até então não existia. O que o Leonardo pensava, ele conseguia fazer com as mãos. Foi uma busca até o seu último suspiro.